Bom, gente, primeiro, obrigada por vocês estarem aqui. Fiquei super feliz, né, que, enfim, a gente está fazendo essas lives, né, pelo menos semanalmente, a partir, né, da semana aqui com a nossa primeira, oficialmente agora, né, colocada aqui. Aê! Vi que muita gente respondeu ali nas mensagens, responderam também ali, né, por meio de WhatsApp. Fiquei bem feliz da vida mesmo. Então, a gente vai começar aqui praticamente a nossa live, só que eu gostaria, na verdade, de começar falando um pouquinho sobre os materiais que estão aqui. Vocês vão pensar, mas o que é esse negócio aqui? Literalmente já tem uma galáxia aqui recém bonitamente formada aqui, né? E a gente vai fazer uma? Com certeza a gente vai fazer uma. E aí, tudo certo, pessoal? O pessoal vai chegando, vai se aproximando aqui. Então, literalmente eu vou apresentar para vocês alguns materiais, né, para vocês pegarem essas dicas também que são importantes, e aí a gente vai fazer então essas galáxias, tá? Bom, em primeiro lugar, eu tô trabalhando aqui com vários materiais para fazer uma galáxia. Eu vou explicar para vocês o papel que eu tô utilizando, as tintas que eu também tô utilizando aqui, que vão ser um pouco diferentes umas das outras aqui, e os materiais, né, além dos pincéis e a finalização, o acabamento. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, uma coisa que todo mundo sempre pergunta, né, perguntou pra mim, em relação ao material que a gente utiliza, é o papel. Bom, o papel, como vocês estão vendo aqui, né, ele é um papel que na verdade ele é da Canson, né, ele é o papel que vem em 12 unidades, ele é totalmente feito de celulose aqui, e ele é um papel que normalmente a gente acaba utilizando mais para estudo, tá? Uma coisa que é interessante pensar, por que eu tô falando dele aqui agora? Para fazer uma galáxia, a gente utiliza muita tinta, tá? E normalmente, o que é legal de papel para utilizar com esse tipo de galáxia, com esse tipo de pintura que a gente vai fazer, seria um papel de algodão, um papel um pouco mais resistente. Esse papel que eu estou utilizando aqui, tá? Ele é um papel totalmente feito de celulose. Eu vou explicar para vocês algumas questões sobre ele. Ele é um papel de estudo. Então a gente acaba utilizando mais essa parte aqui, tanto a parte lisa ou essa parte que já é um pouquinho mais, né? Não sei se vocês conseguem ver, ele tem um pouquinho de textura aqui. No caso da pintura de hoje, a gente vai utilizar essa parte. Aí vocês me perguntam, por que você vai utilizar esse papel e não um papel que tem um pouquinho, uma maior gramatura ou então de algodão? Em primeiro lugar, esse papel ele é um dos mais acessíveis e para nível de estudo ele é mais do que bom tamanho aqui pra gente, tá? Então, normalmente no mercado, por aí, tá? Acho que muda de região para região, mas aqui, por exemplo, eu tenho pago não mais do que 25, 21 já vi, né? Então alguns lugares mais baratos, e ele, na verdade, ele vem com 12, né? E ele é ótimo, por quê? Ele tem a gramatura 300 aqui. Tá, mas o que é uma gramatura? Por que isso é importante? Em primeiro lugar, quando a gente utiliza aqui um papel de aquarela para fazer uma galáxia, a gente tem que levar isso em consideração. Para quem está iniciando, utilizar um papel de 200 até vai. A questão é que se você vai utilizar para fazer uma galáxia dessas aqui, seria legal utilizar a partir de 300. Por quê? 300 a gramatura. Por conta da absorção do papel e por quê? Normalmente um papel abaixo, né, de 300 aqui, gramas por metro quadrado, já vou explicar para vocês o que é isso, ele acaba ondulando, ele acaba se deformando conforme você vai jogando a tinta, já que tem muita água, tá? Bom, o que é esse negócio de 300, todo mundo fala, né? Tem que pegar um papel de 300, gramatura 300. Bom, é justamente o quanto que ele tem, né, de peso, vamos dizer assim, por metro quadrado. Ou seja, 300 gramas aqui, então, por metro quadrado. E aí, o que vai acontecer? É um tipo de papel que ele é um pouquinho mais resistente, né? Só que pelo fato desse daqui ser feito de celulose, a absorção dele não é tão boa. A melhor absorção que a gente vai encontrar aqui vai ser no papel aquarela algodão, certo? Bom, esse daqui que a gente está vendo, então, a gente vai utilizar ele aqui mais por conta, né, dos nossos estudos mesmo. Bom, vamos lá. Passada a sessão do papel aqui, então, a gente vai entender por que eu estou utilizando também. Vocês já devem ter visto isso em vários tutoriais, em vários locais, mas é sempre bom revisar. Como a gente vai mexer com muita água, com muita tinta,
né, para o papel também não ficar ondulando ou então não ter alguns efeitos indesejados aqui, é legal que a gente sempre coloque, né, essa fita crepe. Essa fita crepe que eu utilizo, né, essa azulzinha aqui, ela é da Tech Tape. No caso, ela não deixa tanto resíduo, né, como as fitas a fita crepe comum, né, aquela branquinha que normalmente a gente utiliza. Então ela é ótima porque ela sai muito mais fácil, não danifica, né, o papel aqui nas bordas. E além disso ela faz a função dela, que é justamente manter essa parte toda lisinha. A gente vai utilizar o papel aqui, principalmente nessa parte lisa, tá? Porque se eu utilizar esse papel da Canson nessa parte onde ela tá ondulada, não vai dar o efeito harmônico, vamos dizer assim, que se dá quando a gente vê uma aquarela, enfim, ainda mais quando você quer fazer uma mistura. O interessante da Galáxia é que ela, na verdade, é um tipo, né, de pintura que a gente vai utilizar algumas técnicas corretas para lidar com esse papel aqui, que é de celulose. O interessante dessa pintura aqui é que ela justamente ela é uma pintura que faz você não ter controle total sobre as coisas. Então a aquarela, além de ser uma técnica maravilhosa para isso, a Galáxia ela meio que dobra esse efeito. Porque muitas vezes você não vai ter esse controle. Você pode tentar lidar com algumas invasões de tinta aqui, né? Inclusive alguns erros que é capaz de acontecer, que eu já vou explicar para vocês. Mas é exatamente isso que a gente está vendo. A gente vai ver um tipo de aquarela em que você literalmente não vai ter o controle total dela. Quem vai fazer esse grande trabalho, essa maravilhosidade aqui, essa lindeza, é a própria água, tá? Então vamos lá. Primeiro lugar, tá? Eu vou estar utilizando aqui alguns... Eu vou estar utilizando aqui alguns materiais. Então, eu peguei literalmente aqui uma folha 4, né? Dividi ela em duas partes, em 4 partes, perdão. E aí eu peguei como se fosse metade de uma 5. Então essa daqui é a metade de uma 5 e essa aqui é a metade de uma 5. Essa aqui a gente vai utilizar justamente para finalização dela. Por quê? Essa daqui não vai dar tempo de secar provavelmente, tá? Então a gente vai utilizar essa daqui para demonstrar a parte de acabamento. Bom, eu vou estar utilizando esse pincel aqui então, justamente o número 6. Porque ele é o bastante aqui para poder fazer toda essa parte, para esse tamanho, né, de papel, toda essa parte do fundo, do background aqui. Mas, normalmente, quando eu pego um desenho maior, eu acabo utilizando essa daqui, que é o número 20, tá? É um pincel que ele já é um pouquinho maior, ele consegue acumular mais tinta aqui, então, por isso ele consegue espalhar melhor aqui essa tinta, tá? Eu não preciso ficar cutucando ali toda hora. Por que isso é importante aqui? Tem um pincel nesse formato aqui. Primeiro, esse tipo de papel, que é feito de celulose, tá? Ele é um papel que ele é meio perigosinho para esse tipo de pintura. Tô utilizando ele aqui repetindo para quem tá chegando agora por conta que é o nosso estudo. Bom, por quê? Esse tipo de papel de celulose, ele costuma ficar esfarelado. Você passa água, ele esfarela e você começa a literalmente a perder a textura aqui, então, né, do próprio papel. Então, esse negócio de passar água sobre água aqui é uma técnica muito comum na aquarela, mas ela é ótima, principalmente quando a gente vai lidar com papel algodão, que seria o ideal para esse tipo de pintura. Tá? Mas a técnica que eu vou estar ensinando aqui pra vocês, justamente com esse pincel aqui, é justamente pra gente não ter que ficar passando o pincel e cavocando ele aqui pra pegar aquela tinta. Bom, e aí é que tá. O que faz parte, né, dessas galáxias aqui para elas serem tão vivas? Ai, gente, perdoa. Algumas vezes eu vou dar uns bola fora aqui, mas é porque eu tô muito nervosa. Vamos lá. Primeira vez que eu tô fazendo uma galáxia assim, super séria. Primeiro, como é que eu deixo essas cores tão vivas, tá? Eu utilizo aqui, então, essas tintas, que elas são em bisnaga. Eu vou utilizar aqui essas tintas, vou fazer a paleta com vocês para vocês entenderem, tá? Como é que as cores elas vão ficar harmonizadas aqui. As tintas em bisnaga, elas acabam ficando nesse formatinho aqui, então, né? Ela é mais molinha, assim, ela fica mais aquosa, mas não chega a ser líquida, né? E vou utilizar também essa tinta
praticamente aqui, né, que ela é líquida mesmo, que é da Ecoline, né? E essa tinta aqui, eu tenho vários poréns com ela, mas pra galáxia eu acho ela maravilhosa, tá? Ah, mas vem cá, Kika, dá pra utilizar as Half Pens ali, as tintas em pastilha? Deixa eu pegar aqui minha caixinha pra vocês verem. Olha, dá perfeitamente, com certeza. A questão é que, se eu for pintar uma galáxia já um tamanho um pouquinho maior, esse tipo de tinta aqui, ela é um tipo de tinta que acaba não sendo muito econômica, tá? Então você acaba passando um monte de tinta, cavocando mesmo essa tinta aqui, e às vezes não vai surgir esse efeito aqui tão vibrante que a gente vai ter das galáxias ali. Então, o que a gente vai ver praticamente aqui é que a gente vai utilizar essas tintas, então, que elas são as em bisnaga. Vamos lá. E pessoal, vamos que vamos. Bom, vamos começar então a nossa galáxia aqui, passo a passo dela. Vou utilizar aqui meu pincelzinho número 6. E eu sempre começo aqui pelas cores mais claras, tá, pessoal? As cores mais claras aqui, ó, eu vou estar utilizando a cor branca, a cor turquesa. Essa cor aqui é o Prussian Blue, né, que é o azul da Prússia. E um turquesa aqui, então. Para vocês entenderem as cores que eu vou estar utilizando, eu vou fazer aqui então a nossa paleta. O branco, ele não aparece literalmente aqui, mas vocês vão ver como é que ele é super útil. Gente, tem gente que tem assim um medo gigantesco de utilizar branco porque acha que não vai servir para nada, ou então porque acaba manchando. O branco é a tinta que eu mais utilizo aqui, né, na hora de fazer as minhas obras, sem brincadeira. E é uma tinta muito útil, na verdade. Então, fica a dica ali. Inclusive, até podia ser mais uma live aí de como utilizar o branco. Turquesa, tá? Dessa forma. Eu tô dando aqui uma provinha, passando a água aqui, fazendo a tinta. Esse é o turquesa mais claro e esse é o turquesa mais escuro, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho essa turquesa aqui, para vocês sentirem a cor dela. Ela é linda, as cores que eu mais amo. E o azul da Prússia aqui, que ele é um azul mais escuro mesmo. É ele que vai dar o volume aqui, então, da nossa galáxia. Presta bem atenção aqui, gente. A gente sempre começa essa galáxia aqui pelas cores mais claras. E aí a gente vai aumentando para chegar nessa impressão das sombras aqui, então, com essa cor mais escura, tá? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou fazer aqui, vou decidir a direção que eu quero a galáxia. Posso decidir para cá, enviesada, ou ela mais para cima, ou então ela aqui na horizontal. Eu vou fazer uma meio parecida com essa daqui, tá? E aí a gente vai molhar o pincel. Essa primeira molhada aqui de pincel, a gente vai pegar o branco aqui, só que a gente vai jogar um pouquinho mais de água aqui, tá vendo, ó? Como tá sendo feito. Vou fazer ele enviesadinho aqui. E aí, é ele que vai dar o contorno aqui dessa parte do meio. Aqui ele tá bem definidinho e tudo mais, mas nossa, vocês podem invadir ali as cores com as cores como vocês vão ver. Não dá pra ver muito bem daqui, né, porque é branco. Mas aqui bem no meio, só na parte do meio aqui, ó, onde tá fazendo esse, né, ligando essa ponta aqui enviesada, é onde eu tô colocando a água. Eu sempre começo menorzinho aqui e vou aumentando, tá vendo a área aqui, né? Até pra não ficar uma coisa muito igual, né? O nosso universo não é uma coisa igual a outra, né? E aí, então, eu vou pegar aqui justamente a cor mais clara dentro dessa nossa paleta, que é a turquesa clara aqui, né? Vocês estão percebendo? Eu não pego diretamente da tinta aqui e coloco aqui. Pode? Ah, pode. Mas eu vou explicar porque o problema de pegar da tinta aqui direto e passar aqui daqui a pouquinho, tá? Mas eu pego aqui um pouquinho da água e misturo aqui do ladinho mesmo. Não vou misturar as tintas, então eu posso misturar aqui do ladinho sem problema algum, tá? E aí, começo a dar esses efeitos aqui. Olha lá. Eu vou deixar, sem brincadeira, deixar mesmo aqui, ó,
a água fazer o trabalho dela. Não vou utilizar grandes esforços para isso não. Então vou colocar ela assim mais de ladinho aqui. Beth Sangalo ia ficar super orgulhosa. De ladinho que eu me acho. Aqui. Vocês estão vendo que eu não tô preocupada aqui se vai manchar muito essa parte branca ou não. Pode manchar à vontade. Ó. Ah, mas tá ficando muito fraco aqui. Bom, mistura um pouquinho mais aqui então e a gente vai colocando, tá vendo? Essas tintas que eu tô utilizando, elas são da Winsor Newton, tá? Tirando a mais escura aqui, que é a da Prússia, que é as tintas Van Gogh. São tintas que tem a linha de estudantes, né? E são tintas também que tem as linhas profissionais. Normalmente são bem mais caras as linhas profissionais. Assim como o papel. Esse papel aqui, né, super acessível, né? O de algodão, homericamente mais caro, assim, absurdamente mais caro. Se forem pesquisar na internet, vocês levam até um susto, mas quem tá começando, meu, vai nessa daqui, ó, maravilhosa, também que tá super dando certo. Gente, tá aqui. É a base aqui da minha galáxia. Não tô pipocando aqui, ó, meu pincel em cima toda hora. Por quê? Se eu ficar arrastando o pincel, esse tipo de aquarela vai acabar tirando aqui essa parte da celulose, então essa parte do papel, e vai acabar esfarelando. Isso não aconteceria se fosse um papel de algodão, tá? Aliás, uma das próximas lives que eu gostaria de fazer é falando justamente sobre os tipos de papel aqui, por que é tão importante a gente ter esse papel para estudo e os papéis também ali, então, feitos de algodão. Beleza, não deixe isso daqui secar. Eu só tô falando bastante aqui, um montão. Mas não deixa secar, tá? Vou pegar agora o turquesa mais escuro. Tá, como vocês estão vendo aqui, tô fazendo a mesma coisa, pegando um pouquinho de água ali. Gente, pode pegar direto o pincel água? Pode, ok, mas assim, você vai utilizar a mesma tonalidade. Normalmente eu sempre utilizo 2 potinhos de água limpa, um para misturar e lavar os pincéis ali, né, e outro para poder misturar literalmente aqui. Você pode utilizar até um conta-gotas, tá? Fiz aqui meu azul turquesa lindão, ó. Agora eu vou conseguir, ó, fazer isso aqui. Dar uma pipocada aqui também, de novo. Dar umas pinceladas bem maravilhosas. Tô invadindo aqui o branco? Tô. Vou invadir mesmo. E vou deixar ele fazer todo esse papel que ele faz aqui, ó. Essa água. E ó, se vocês tiverem alguma dúvida, manda pra mim. Não se acanha não, eu sempre falo. O material que eu utilizo, eu compartilho tudo, gente. Não tem essa não de ficar regulando segredo aqui, não. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente compartilhar, melhor, até para, né, evitar aí exageros ou gastos à toa, principalmente quem está começando. Bom, vocês estão vendo aqui? Isso daqui é muito legal, essa técnica. Primeiro, porque é uma técnica que você não vai utilizar só em galáxia, mas para fazer nuvem também, né? Pode fazer também uma aulinha sobre isso. E olha só, vocês perceberam que aqui ficou um monte de água represada? Ave Maria, essa parte aqui de baixo que tá super represado, cheio de água, normalmente fica aqui nesses cantinhos. Não é legal deixar. Por quê? Primeiro, ele começa a levantar essa parte aqui, né, da fita crepe. E outra, quando ele seca, ele vai deixar umas marcas, tipo essas marcas aqui. E não é legal deixar do lado. Se for no meio, beleza, você vai passar tinta e vai dar uma outra impressão, vai ser até legal. Mas aqui do ladinho não fica tão legal não, tá? Então, como é que eu faço para tirar essas poças de água aqui? Eu pego meu pincel, seco ele, tá? Secando aqui. E aí eu posso tirar um pouquinho, né, dessas poças que estão aqui. Até dar uma espalhadinha, né? Deixa bem com cara de universo mesmo. Nossa, tá muito branco aqui. Vamos lá. Posso até, ó, dar uma invadida aqui mesmo no branco. Beleza, gente. Aí vem aquela parte que eu amo. Veja só. A gente vai utilizar essa tinta aqui, então, que é a tinta líquida, tá? Essa tinta líquida,
Eu tenho vários poréns e vírgulas com ela, porque é uma tinta que pra mim é uma das mais difíceis entre todos os tipos de aquarela de trabalhar. Por quê? Essa bichinha aqui, ela seca muito rápido, vocês não têm noção. Ela seca muito rápido mesmo sendo líquida. Então no papel de algodão, por exemplo, a absorção dela, ó, você passou e já tá sumindo. Aqui, nem tanto por conta que é um papel de celulose. Mas, o que acontece? É um tipo de tinta que ela é mais chatinha de trabalhar, porque ela não fica se mesclando como essas aqui. Então você tem que agir com ela de uma forma um pouquinho mais rápida. Mas ela dá um efeito muito legal. E é ela que vai dar essa cor hiper mega viva que vocês vão ver. Então, ó. Vou deixar ela até se espalhar aqui um pouquinho. E uma gotinha de lá, uma gotinha de cá. Até achei que foi demais aqui. E aí a gente vai fazer essa belezura aqui, ó. Na hora que estiver fazendo aqui essa mistura de cores, tá? Sempre com a pontinha do pincel, ok? Nunca passando assim, nem assim. Porque senão, primeiro que você vai literalmente trazer um tipo de linearidade que vai ficar muito marcado, né? Então vai dar esse efeito aqui mágico, misterioso, esfumaçado do universo. Valeu, Região. Tô aqui já. O povo comentando aí. Eu não tô conseguindo responder todos os comentários, gente, que, enfim, eu tô conseguindo ver e responder ao mesmo tempo, mas tô amando de ver todo mundo aqui. Ai, pingou aqui no meio, não gostei, o que eu faço? Tem uns 2 pingos aqui desse verde. Bom, tentar corrigir, minimizar aqui, né, esse erro, apesar de que, né, fica até legal. Ó, peguei um pouquinho de água, dei uma secadinha aqui, não pode estar encharcado, senão a tinta ela expande e fica essas bordas que são erros muito comuns em quem está fazendo aquarela, no início assim. Aqui, ó, consigo dissipar um pouquinho a cor verde e ela consegue, né, deixar de ter aquele pontinho ali todo formadinho. E aí, vem aquele momento mágico de dar sombras aqui então. Vou pegar essa cor aqui, que é o azul, né, da Prússia. Ele é uma cor muito mais escura, densa aqui, linda. É uma das minhas cores favoritas também, amo de paixão. E é com ele que eu vou dar todo esse volume. Normalmente, volume a gente sempre dá com as cores mais escuras dentro de uma paleta de cores. Isso independente se é uma galáxia ou não, tá? Você tá fazendo um pet, você tá fazendo uma fruta. Normalmente você utiliza sempre mais de uma cor ali, sendo que as mais escuras, dependendo, né, do tipo de aquarela que você vai fazer, elas acabam dando esse volume. Então, olha lá. Ai, mas meu Deus, já secou essa tinta, o que que eu faço aqui agora? Ai, minha Nossa Senhora, sem desespero, pessoal, sem desespero. A gente molha aqui de novo. Tá vendo que essa partezinha mais verde aqui tá seca? Essa aqui é a tinta líquida, ó, secou super rápido. Posso dar uma passadinha aqui, porque eu vou jogar esse azul aqui em cima, tá vendo? Por quê? Eu não quero que ela fique com os limites da tinta, né? Então, marcando literalmente. Fica bonito? Fica também, mas hoje eu não quero. Então, eu vou colocar aqui a tinta azul para dar esse volume bonitão aqui que eu tô vendo aqui. Bom, se eu coloco água sobre a tinta já colocada, ela tira a tinta. Bom, vocês estão vendo que aqui esse azul ele tá meio seco aqui, né? Quero dar um volume para ele ali também. Deixa eu só fazer o volume aqui para não perder. O que que eu vou fazer? Vou molhar meu pincelzinho de novo. Vou lá nesse azulzinho, que é esse azul aqui, ó. Turquesa. E vou colocar aqui. Tá vendo? Para que ele possa ter essa formação aqui. Parecendo de que, opa, foi uma mescla acidental. Mas não, você também tá tentando fazer aqui, consertar umas coisinhas e outras. Tá vendo aqui, ó? Tá muito branco. Ia ficar um limite, coloquei o branco aqui. O branco invade o azul e vai ficar essa lindeza. Secou aqui nas bordas, tá vendo? Vou colocar um pouquinho aqui, ó, de água. E aí, então, eu vou utilizar o azul da Prússia pra dar esse volume aqui.
Deixa eu dar uma olhadinha. Ai, gente, que delícia ver todos vocês. Nossa, tem gente aqui que eu não via faz tempo. Legal. Tudo bem, GG? Eba. Bom, tá aqui. Olha esse efeitão que deu, né? Dessa mistura super linda dessas cores. Eu acabei utilizando, então, literalmente essa paleta aqui, né? Eu acabei esquecendo de incluir essa tinta líquida aqui nessa paleta aqui também. Mas vocês conseguiram dar uma olhadinha para ver como é que fica, né? Toda essa mistura. Bom, o que dá para fazer agora? Bom, eu posso pegar literalmente e deixar secando por um bom tempo aqui. E essa daqui vai ficar secando por um bom tempo mesmo. Ou então eu posso utilizar um secador de cabelo. Ah, mas em cá, a gente fala que não é muito bom utilizar secador de cabelo. De fato, depende muito sim. Primeiro, você não vai colocar o secador de cabelo aqui direto na tinta. Pelo amor de Deus, não façam isso, né? Sempre uma temperatura não muito quente. Sempre aquele um entremeio, né? O meio termo, ou frio mesmo, que é só o vento mesmo que a gente precisa para poder secar. Principalmente com esse papel de celulose aqui, ele demora para secar, tá, gente? Porque ele não tem uma absorção tão boa quanto o de algodão. E o que vai acontecer aqui é que você precisa colocar esse secador longe, porque senão você também pode até danificar aqui a formação da tinta, porque com a velocidade do secador ele pode levar a tinta para cima e para baixo, a não ser que você realmente queira fazer isso. Então a tinta pode escorrer, chegar em lugares que você não quer e tudo mais, né? Ou então ir para um canto aqui, ficar empoçado, cheio de água ali, não é legal. Bom, enquanto isso daqui tá secando, a gente vai para essa que eu tinha preparado justamente para esse momento crucial aqui. Vocês vão deixar a aquarela completamente seca, tá vendo? Ó, sequinha, sequinha, maravilhosa, tá? Bom, normalmente eu não coloco o dedinho na aquarela, em qualquer pintura, em qualquer quadro, porque a gente tem gordura aqui na mão, tá, gente? Então, não façam isso. Trabalhei com restauração um tempinho ali, né? Pessoal que tá me acompanhando aí sabe. Então, não colocar os teus dedinhos aqui sobre obras de arte por conta da gordura que a gente produz. Isso é ruim demais. Inclusive, há várias dicas também para preservação de obras, dentro que eu já trabalhei ali na época. Pra quem não sabe, eu sou historiadora também, tá? Então, é uma prática dentro do curso também trabalhar com restauração de bens móveis. Que no caso poderia ser uma pintura. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai literalmente utilizar o branco para fazer aquele efeito das estrelas, né? Vocês podem utilizar um tipo de pincel que ele tem a cerda um pouquinho, né, mais rígida. Normalmente você pode utilizar, enfim, pincéis aqui com outro tipo de material. Mas mesmo com o da aquarela, a gente pode utilizar esse aqui também. Então, a gente vai utilizar o branco e a gente vai pegar um tantinho de água aqui e passar, tá vendo? Nossa, precisa ser muito, pelo amor de Deus, não coloca muito aqui, assim, ó, só um pouquinho, como vocês estão vendo aqui. Deixa eu ver se na câmera direitinho tá. Pra gente dar esse efeito. Porque se for muito pastoso, ele não vai conseguir respingar. E se for muita água, a parte branca ela acaba sendo absorvida e quase não aparece. Ou então formam umas gotas enormes, tipo, que nem o sol, e você não quer fazer bem o sol aqui. Você quer fazer talvez as estrelas. A não ser que seja a sua intenção mesmo. Então, aqui, embebi meu pincel, né, com a água e a tinta branca. E aí, então, a gente pode fazer uns pequenos toquezinhos assim de leve, tá? Pode até testar, é legal. Pra dar esse efeitão aqui. Se você tiver um pincel com a cerda um pouquinho mais dura, aí ele consegue fazer umas estrelas um pouquinho menores, tá? Tem gente que utiliza até escova de dente pra isso. E aí, então, você vai dando esse efeito. Olha que legal que tá ficando. Realmente concentração aqui de estrelas aqui no meio. A gente não pode esquecer dessa parte branca. Fechou. Bom,
a gente pode deixar agora secando lindamente aqui. Eu particularmente gostei mais dessa daqui pelas misturas, apesar dos pesares, né, de ter feito umas misturas aqui que faltou um pouquinho mais de tinta nessa parte, pelo que eu achei, mas achei legal também. E o acabamento, pessoal. O acabamento normalmente eu faço com essa caneta aqui, tá? Ela é uma caneta em gel, né? Quem trabalha muito com ilustração recomenda muito essa caneta, eu já vi em vários cursos ela, e ela não é cara, ela é bem mais acessível do que as outras, né? Apesar de que, assim, né, para linhas mais finas e tudo mais, né? Nossa, ela, apesar não, né? Adicionando a informação aqui que ela para as linhas mais finas, mais delicadas, ela é ótima também. E eu utilizo também em algumas situações, quando eu quero cobrir áreas maiores, a Posca, que essa caneta ela já é um pouquinho mais cara e tal. Dica, tá? A Posca sempre mantendo ela na horizontal, nunca mantenham ela na vertical para condicionar ela, por favor, senão vocês perdem a caneta. Ou então, essa caneta aqui que ela tem uma tinta permanente. Eu lembro da minha mãe utilizando essa caneta aqui para marcar meu nome nas coisas, porque, enfim, né, um dia a gente compartilha isso em um momento melhor, mas eu tinha roupas, inclusive, assim, né, tudo misturado com a da minha irmã e tudo mais, e ela utilizava para marcar a gola das roupas com essa caneta. Mas ela é ótima para poder fazer alguns detalhes que precisam de um pouquinho mais de uniformidade, né, e um pouquinho mais de marcação. Então eu vou até utilizar cada uma delas aqui nessa tinta para vocês perceberem, tá? O que vai acontecer? Essa tinta que eu utilizei também tem esse ponto. Se você utiliza ela para fazer fundos, que é muito legal, dá super certo, ela deixa por exemplo, um fundo que você pinta com muito mais uniformidade, né? E a qualidade de papel ajuda muito com isso. Agora, se você for fazer algum detalhe utilizando canetas como essas, mesmo a Posca, tá? Sobre esse tipo de tinta aqui, gente, vocês vão ter um trabalho danado. Eu passei um estresse danado uma vez fazendo uma dessas obras. Por quê? Eu descobri que essas canetas elas não conseguem se sobrepor a essa. Ela tem um nível de absorção enorme, gigantesco. Então, literalmente, as canetas, mesmo a preta, ela não aparece em cima dessa, tá? A não ser quando é algo pequeno, pontual, como essas gotinhas que a gente tá fazendo aqui. Então, vou testar essas canetas aqui, mesmo molhadinho, pra gente poder testar. Essa daqui é aquela em gel que eu falei pra vocês. Então ela marca super bem para fazer linhas mais delicadas também, por exemplo. Então ela tá bem aqui, né? Ela na verdade até se confunde com a tinta da aquarela mesmo aqui, a tinta branca. Essa daqui é a Posca, tá? Dá uma chacoalhadinha nela. Vou dar uma testadinha nela aqui pra liberar essa tinta. E vou testar ela aqui. Vou fazer um pontinho maior pra vocês observarem. Tá vendo? Ela é muito parecida com a outra, mas ela tem um pouco mais de tinta. Então ela é ótima pra várias técnicas aqui, em vários materiais inclusive. E essa daqui é aquela tinta permanente que eu falei pra vocês. Essa daqui ela é um pouquinho mais resistente com a tinta líquida, mas assim, o efeito dela não é um dos melhores, tá? Pois eu vou ensinar para vocês fazerem técnicas, enfim, de aquarela negativa aqui, justamente para vocês entenderem como é que a gente pode deixar, inclusive, espaços em branco, mas vai ficar para uma outra live. Tem que fazer a live do papel, a live das tintas, a live, enfim, do teste de canetas, que vai ser muito bom. Então esse aqui eu vou deixar aqui bem nesse meinho. Ó, ela é muito mais forte. Entre todas essas, a que eu mais amo utilizar para fazer as galáxias, essa é em gel mesmo. A mais baratinha, mais simples, tá? Bom, e aí, então, praticamente seria isso da parte da galáxia. Curiosidades, tá, gente? Na hora que vocês forem tirar essa parte aqui da fita crepe, por favor, nunca tirem ela, deixa eu mostrar aqui pra vocês, nunca tirem ela assim, ó, como se fossem praticamente em quase 90 graus aqui.
Então, ó, nunca tirem ela desse jeito aqui, ó. Sempre tirem ela de ladinho, sempre. Por quê? E com muito cuidado, para que essa fita acabe não puxando aqui algumas partes do papel. Assim é um jeito muito mais seguro, e aí com cuidado a gente vai tirando ela aqui, tá vendo? Formou essa bordinha, ela fica com moldura, ela é ótima aqui não somente para deixar o papel lisinho, para a gente poder fazer isso daqui não ficar ondulado, mas também para fazer uma moldurinha aqui, porque se você for enquadrar ou estiver fazendo alguma encomenda, é legal ter um espaço para que a moldura também não cubra e não coma parte do seu desenho, certo? Então, é só uma dica. E aí a gente vai tirando com calma aqui, então, até sair ela bonitinha, tá? Vou só tirar essa parte aqui porque as outras ainda estão meio molhadas. Vou até tirar dessa partezinha daqui. Deixa eu cortar mais fácil. Pronto. Bom, gente, eu acho que é isso. Quem gostou, por favor, ali comenta, gente, enfim, manda mensagem, tirem as dúvidas, eu fico super feliz da vida. Quem não conseguiu ver também, né, vou estar disponibilizando aqui esse videozinho. Para quem tá vendo aqui agora, eu abri um canal no YouTube, bem recente hoje, praticamente. Então, deixa eu pegar aqui para vocês me verem também. Oi, tô aqui. Então, hoje eu abri um canal no YouTube, justamente porque eu tô fazendo essas lives, eu acho muito legal compartilhar esses tutoriais com vocês e essa experiência também, né, com as aquarelas. Então, quem não tiver, enfim, quem não pôde vir ou quiser compartilhar com alguém, vai estar lá no YouTube, sintam-se à vontade, tá? O Emura Artes, vocês acham de cara. E, enfim, dicas, sugestões de coisas, né, que vocês gostariam de ver por aqui, estou super aberta, tá? Super aberta mesmo. Desculpa o guarda-roupa aqui atrás também, pessoal, tô numa casa aí que praticamente ela é temporária ali, daqui a pouquinho vou ter um espacinho pro estúdio, gente, eu não tô nem acreditando, tô me aguentando de felicidade. Bom, pessoal, fico muito feliz de vê-los por aqui todos, estou bem, tô toda empolgada aqui com as aquarelas. E nas próximas, então, a gente vai vendo. Vou falar um pouquinho sobre a qualidade de papel, um pouquinho de cada papel, inclusive, vou fazer alguns testes bem legais de tinta sobre absorção. E é isso. Até a próxima, então. Até mais, gente. Obrigada aí, os comentários. Tô vendo que todo mundo... Ai, gente, quanta gente, minha Nossa Senhora. Fiquei muito feliz. Valeu, pessoal. Vamos lá, pegar aqui umas perguntinhas antes de dizer tchau aí pro povo, né? Vamos lá, gente. Eu já quero despedir aqui super. Vamos lá. Beijinhos pra todo mundo. E... aqui, legal. Tem uma pergunta sobre a Pentel. Gente, que tá. Pentel, eu acho que é uma das melhores tintas pra quem tá começando. Sinceramente, assim, eu tenho as minhas até hoje, porque eu utilizo ela pra fazer testes, quando eu quero fazer coisas novas. Então, tem essa linha aqui, desculpa a minha cara aqui, né, live pela primeira vez, é assim. Tem essa linha aqui, da Pentel, que ela é uma linha que é utilizada mais, falam que é linha infantil e tudo mais, mas ela tem umas cores mais vibrantes e tudo, né, enfim, ela tem um pouquinho mais de tinta, uma tinta tão de bisnaga líquida assim, que ela é bem legal, então valeria muito a pena, inclusive para fazer as galáxias. Eu comecei a fazer as galáxias utilizando essa tinta da Pentel. Tem essa linha aqui, né, da Pentel, que ela é um pouquinho mais acima daquela outra em relação à pigmentação. Ai, nossa, não tá dando aqui por conta do... Pronto. Só que ela ainda também é uma tinta que é para estudar. É uma tinta que ela foi feita assim para você testar, né? E ver até onde vai os limites do papel, onde vai os limites da tinta, as técnicas que a gente vai estar abordando aqui conforme, né, a gente for fazendo as nossas lives, as nossas aulas aqui também. Então, assim, eu recomendo muito, inclusive... Primeira vez que eu conversei com a minha sobrinha sobre aquarela, que eu fui ensinar para elas o que era aquarela e tudo mais, eu dei essa tinta de presente para elas, para que elas pudessem testar à vontade. Então, é uma coisa que eu digo, a aquarela não precisa ser algo caro, gente. Por mais que a gente tenha materiais extremamente caros,
papel de R$800, R$1.000 e por aí vai, entende? Não precisa, tá? Para quem tá estudando, iniciando ali, ó, pode utilizar esse papel que eu utilizei hoje, que é o da Canson, que ele é muito mais acessível, vem em bloquinho, erra à vontade, né? Testa. E essas tintas aqui também. Então, elas dão conta e muito aqui, né? Para poder explorar bastante aqui essas novas técnicas, né? Essas técnicas da aquarela em geral que a gente vai estar trabalhando. Beleza? Vamos lá aqui. E fechou. Não, esse material todo aqui, enfim, eu acabo pegando da internet, não é bem de Frei Rogério. O pessoal tá falando de Frei Rogério porque eu pesquisei lá durante muitos anos da minha vida. Apesar que, assim, eu tenho um carinho enorme lá, nossa, morrendo de saudades. O vídeo não tá acelerado. Sou euzinha mesmo. Até bom, porque da próxima vez eu vou com um pouquinho de mais de calma, tá, pessoal? E tava nervosa, é a primeira vez que eu tô aqui fazendo uma live. E o papel, sim, é a minha pergunta. Pra quem não tava desde o início, o papel ele foi molhado antes. Mas principalmente aqui, ó. Nessa parte aqui do meio, onde tá a parte mais clara. Tá? Isso foi bem colocado no início ali da live. Então aqui eu utilizei o papel ele molhado com um pouquinho de tinta branca para poder dar essa mescla aqui, então, para a tinta branca poder invadir aqui a tinta um pouco, as tintas coloridas, né, ao redor. E sal. Nossa, gente, tô amando essas perguntas aqui. Eu já utilizei sal também para fazer essas técnicas. É muito legal, tá? Principalmente quando fui fazer frutas, queria fazer uma melancia, utilizei sal. É legal utilizar? Porque ela dá uns efeitos. O que acontece? Quando você coloca o sal, ele suga literalmente a tinta que está em volta. Eu vou até demonstrar isso num vídeo para vocês, é muito legal o efeito. Então você tá ali com essa tinta praticamente ali, tá molhada ainda a tua aquarela, você coloca alguns grãozinhos ali de sal, o sal na hora ele puxa essa tinta e ele vai dar esse efeito que vocês, deixa eu fazer aqui direito, né? Ele vai dar esse efeito que vocês estão vendo aqui. Precisa de sal para dar esse efeito? Não precisa, tá? Esse efeito você dá principalmente utilizando a própria água mesmo. Então, se você quiser, você tem um acúmulo de tinta aqui, você tira esse acúmulo de tinta, pega um pouquinho de água e coloca a água, ela faz o trabalho dela, ela espalha literalmente aqui, tá? Então, assim, eu acabo não utilizando, assim, sal, porque eu não vejo necessidade. Mas a nível de estudo é muito legal. Né? Eu até lembro na época que eu fui fazer uma encomenda, era pra fazer umas sementes, uma melancia, enfim. E aí eu queria dar esse efeito, porque você olha a melancia, ela tem umas partes mais enrugadinhas, assim, meio que as partes aguadas, parecem umas veias, assim, da melancia. Então eu queria dar esse efeito, ficou muito legal. Aí você tem que tirar todo o sal depois. A única coisa é que, enfim, sal, tinta, pintura, nada, não é muito legal, assim, não é muito bom pra conservação mesmo da pintura, tá? Bom, é isso, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem enviar as mensagens para mim. Vou estar respondendo ali, né, inclusive nos stories. E eu agradeço muito aqui a presença de vocês. Fiquei muito feliz mesmo, tá? Obrigada e até a próxima. Não esquece de se inscrever ali no nosso canal do YouTube. Começou agora com poucos vídeos, mas a gente vai aumentando ali pelo menos a cada semana e colocando os tutoriais, tá? Um beijo pra vocês e boa noite. Até mais. Tchau, tchau.